aqui agora desse culto, vendo irmãos vindo à frente, com seus semblantes preocupados, vendo lágrimas, entendi que deveria lhes trazer uma outra mensagem. No Salmo 139, parte do qual nós cantamos agora há pouco. Então, eu lhe peço a gentileza de acessar a sua Bíblia no Salmo 139, e eu vou começar do verso 7. Nós todos sabemos que os salmos são simplesmente extraordinários, porque são as expressões dos sentimentos, das experiências, das almas dos poetas. Esses sentimentos são individuais, pessoais, mesmo circunstanciais, e são ao mesmo tempo universais, atemporais. Peguemos o Salmo 23, por exemplo, e todos diremos assim: parece que foi escrito para mim. O Salmo 23 é o Salmo síntese, porque ele nos fala de quem Deus é, e ao mesmo tempo ele descreve as circunstâncias da vida, inclusive a morte. Podemos pensar no último versículo de habitarei na casa do Senhor, se porventura ao longo da minha jornada eu não ficar livre da minha dor, da minha experiência, da minha enfermidade, ainda assim eu continuarei sabendo que a bondade do Senhor é sempre para comigo. O Salmo 139 é um salmo que começa falando nos versos iniciais, que não vou ler, com palavras de exaltação ao Deus Criador, sobretudo aquele Deus que nos conhece, mais do que nós mesmos nos conhecemos. Nós nos conhecemos, mas só que ao longo da vida vão dizendo tantas mentiras sobre nós mesmos, que nós acabamos acreditando nessas mentiras. Quantos de nós aqui na infância ouviram os adultos dizerem que nós não iríamos acertar na vida? Por isso ou por aquilo que temos feito ou sido. E essa mentira nós acabamos internalizando. Tem como ao contrário, você é o máximo, você é o poderoso, que também não é verdade, mas acabamos incorporando essas mentiras. Mas o Salmo 139 nos mostra que Deus nos conhece como nós somos, e certamente a nossa meta é nos conhecer como Deus nos conhece. Então, a partir do verso 7, ele começa uma espécie de diálogo imaginário. E muitas vezes nós pensamos que esse salmo é um salmo negativo. De onde, ou para onde, ou como é que eu vou fugir? Mas esse salmo, com essa pergunta aparentemente negativa, é uma afirmativa sobre a impossibilidade. Esse é o texto. A impossibilidade de nós não sentirmos a bondade de Deus. Isso é impossível. Mas e aquele que está afastado? Bem, aquele chamado filho pródigo estava afastado, mas ali a bondade de Deus se manifestou. Foi pela bondade de Deus que ele disse: o que estou fazendo aqui? Eu digo isso porque
quando a maldade, em forma de enfermidade, ou de perseguição, ou de escassez, nos alcança, nós acabamos pensando que a bondade de Deus é só lá na Bíblia, só nos poetas da Bíblia, nos apóstolos da Bíblia, nos profetas da Bíblia, mas no mundo real não é assim que acontece. Esse salmo é exatamente o oposto. Eu quero lhe convidar então a ficar em pé e vamos ler então alguns versos desse salmo, começando pelo 7º. Para onde me ausentarei do teu Espírito Santo? Para onde fugirei da tua face ou presença? E aqui o poeta começa a imaginar os lugares mais inacessíveis do mundo. E é meramente uma impossibilidade alguém ir ao céu, mas só para mostrar de modo hiperbólico, de modo exagerado, a impossibilidade de a bondade de Deus não se manifestar. A ausência da bondade de Deus na minha vida e na sua vida é uma impossibilidade. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Contraste a vida e a morte. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho e paro lá nos confins dos mares, onde eu nunca fui, só imaginando, ainda ali a tua mão me guiará. Ainda ali a tua mão direita me susterá. Se eu então digo, por ser o meu sentimento, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, eu digo o seguinte: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia para o Senhor. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Vamos assentar? Eu poderia ler o salmo todo, eu sei que você vai fazer aqui durante a mensagem para recordar das verdades deste salmo. Eu não sei o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. A primeira certeza para mim, e quando eu falo para mim, não estou meramente hipotetizando, é que Deus é uma presença real. Irmãos, já foi dito de outro modo nesse culto hoje. Nós temos dois tipos de horizonte diante de nós. Nós temos um horizonte lá fora, Rússia, Ucrânia, por exemplo, e se uma guerra se efetivar, milhares de pessoas vão morrer, crianças vão morrer, crianças não nascidas vão morrer. Isso nos atormenta, vivemos neste mundo, isso nos atormenta. Quando mencionava em um dos nossos cultos online, e falávamos de Petrópolis, notei que uma criança que participava ali no Zoom, quase que chorava, a mãe teve que abraçá-la. Eu imagino que essa criança ficou pensando nas outras crianças de Petrópolis. E aquele sentimento
trouxe dor ao seu coração. E assim, tantas outras situações, vamos chamá-las de externas, mas que se tornam internas, uma vez que nós não somos alienados, uma vez que nós estamos no mundo, não somos uma ilha, e tudo que acontece nele nos afeta e nós sentimos. Mas nós temos um horizonte interno, nosso corpo, nossa mente, nosso dinheiro, essas dificuldades que às vezes se tornam como que um deserto longo demais a atravessar, a saudade, o luto. Isso faz com que então a nossa própria alma se sinta entristecida, achando que estamos sozinhos e que não há mesmo saída, solução, resolução para as nossas dificuldades. É claro que a situação interna e externa requer de nós não só confiança, que é a ênfase desse salmo, mas requer de nós também sabedoria. Nós temos que aprender a manter uma equidistância entre o interesse pelo tema, pela vida dos outros, pelas situações mundiais ou próximas, e ao mesmo tempo uma certa distância. Até mesmo para ajudarmos as pessoas, nós temos que amar, mas manter uma certa distância, senão nós nos tornamos parte do problema. É claro que nos preocupamos com uma guerra na Rússia/Ucrânia, mas isso não nos pode levar ao pânico. É claro que nos preocupamos com o sofrimento acutíssimo agora de Petrópolis, antes foi em outro lugar, amanhã poderá ser outro, mas isso tem que se ficar um pouco distante de nós, para que nós possamos ajudar, do ponto de vista do conhecimento, do relacionamento em relação ao assunto. Mas quando essa coisa acontece no meu corpo, na minha mente, na minha família, é claro que eu não tenho como manter a distância, mas também não posso permitir que o pânico tome conta de mim, porque se o pânico tomar conta de mim, eu não terei força, vigor para fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso se aplica a cada um de nós. E nós somos capazes, inclusive, de sofrer por fatos que não aconteceram ainda e talvez não venham a acontecer. Então, requer de nós o fato, o evento, uma sabedoria de vida. Não nos alienarmos e não nos tornarmos apáticos, como se não fosse conosco, porque tudo que acontece com o ser humano é conosco. Somos parte da humanidade. Mas além da sabedoria, nós temos que desenvolver, e penso que a palavra é esta, desenvolver uma confiança. Como é que desenvolvemos esta confiança? Podemos olhar para a nossa própria vida. Posso recordar um tempo na minha própria vida, você também, em que tudo parecia perdido, e já tem 40 anos, 50 anos, 20 anos, 10 meses, eu estou aqui. Isso eu tenho que usar a meu favor. Você tem que usar ao seu favor. Você está aqui. Talvez com saudade de quem você perdeu, mas você está aqui. Não tem sido fácil, meus irmãos. Às vezes, quando são projetadas cenas dos cultos de nossa igreja anteriores, eu fecho os olhos. Porque aquele irmão do coro, aquela irmã do coro não está mais. Algumas vezes, quando se projeta aqui um dos coros em que estava ali a irmã Milinha, eu fecho os olhos. Eu não quero ver aquilo. Essa semana se projetou um culto em que estava ali o irmão Eldes. Eu fechei os olhos.
Não tem sido fácil, mas eu estou aqui. Você está aqui. Eu sinto, eu choro, mas eu estou aqui. Você está aqui. Nós vamos prosseguir. A outra maneira de a gente, hoje à noite no culto às 19 horas, vou pregar sobre isso, Efésios 6, 10, em que o apóstolo Paulo diz: fortaleçam-se. Eu sempre digo isto, e repito que, quando a fraqueza vem, não tem como a gente se fortalecer. Nós temos que ser fortes antes, nos fortalecer antes, para que, vinda a agrura, nós consigamos atravessar o deserto. Mas lá no deserto é difícil conseguir força por nós mesmos, a não ser vinda de Deus. Tem sido difícil, mas nós estamos aqui. Nós precisamos então exercitar essa confiança. O salmista diz exatamente isso. Olha, o Senhor me fez, e de uma coisa eu sei: seja qual for a circunstância em que eu estiver vivendo, por uma razão externa a mim ou por uma razão interna a mim, uma coisa eu sei: o Senhor está me vendo. O Senhor está sabendo o que está acontecendo comigo. E você conhece uma história notável, já foi mencionada aqui várias vezes, até recentemente pelo pastor Alcenir, que é quando Agar foge da casa de Abraão e de Sara, maltratada por eles. Ela disse: bem, vou tentar voltar para o Egito. Só que entre Canaã e o Egito tinha um deserto. Bem, entre morrer nas mãos de Sara e morrer no deserto, eu vou tentar pelo menos. Eu aprendi a crer no Deus de Abraão, mas eu sou egípcia. Esse Deus não é para mim. Vou lá para os meus deuses de novo, quem sabe lá eu encontro algum conforto. Mas Deus estava olhando para Agar. E ela então solta uma expressão quase de humor e desespero. Ela diz: o Senhor me vê? Ah, tu és o Deus que me vê. Para nós hoje é uma coisa tão comum, mas para ela naquele momento, imaginando que no deserto, naquela solidão, naquela imensidão de areia e vento, estava totalmente sozinha, sem que Deus a percebesse. Mas ela lê também, entendeu, ela poderia escrever o salmo assim: ah, se eu estiver no deserto, no meio da areia, tu também ali estás. E o verso 10 diz: ali a tua mão me guiará. A linha seguinte repete a mesma ideia, e destaca que é a mão da força, a mão direita, a mão poderosa, a mão capaz, a mão competente. Essa não só vai me guiar por onde eu devo ir, mas vai me sustentar, me segurar, me manter em pé para que eu possa continuar. E o poeta continua mencionando aqui que aquelas situações em que nossa alma são escuridão total, não conseguimos ver nada, tal é a escuridão. Deus vê, apesar da escuridão, porque para Ele, meia-noite ou meio-dia, brilha do mesmo jeito. Para mim não, para você não. Trevas são trevas, noite é noite, meia-noite é meia-noite. Mas para Deus, meia-noite, meio-dia, trevas, luz, é tudo a mesma coisa, por causa da onisciência dEle, da onipotência dEle, da compaixão dEle para comigo. E Ele então vê, olha e observa todas as coisas. Nem as trevas são obstáculos para a presença de Deus nas nossas vidas. E no verso 13, então, ele começa a descrever a razão
pela qual tinha certeza o poeta que era amado por Deus, e é esta: foi o Senhor que me formou. Não nasci assim por acaso, foi o Senhor que me formou no ventre da minha mãe, e o Senhor me fez de um modo assombrosamente maravilhoso. Ele lembra então da criação dele, que ele não viu. Nenhum de nós viu o próprio nascimento, mas depois a gente vê, a gente sabe que a nossa formação é maravilhosa, é assombrosa, no sentido de que está fora de nossa capacidade de descrever. Meu irmão, minha irmã, quando eu olho o corpo de uma mulher, às vezes com o seu bebê ou a sua criança ao lado, eu digo: como é que pode um negócio desse? Como é que pode nesse ventre aí, nesse corpo aí, ter nascido esse homenzarrão aí, ou essa imensa mulher aí? Eu acho isso absolutamente extraordinário. Vai se dizer porque a mulher tem um corpo assim, um corpo... Mas não explica, é apenas para dizer que é assombroso. Se nós pensarmos em como nós começamos, invisivelmente, é assombroso. A ciência estuda, ótimo que estude e nos traga mais e mais conhecimento, mas não explica ainda a assombrosidade desse nascimento por uma providência de Deus, usando, é claro, metodologia biológica, mas é uma providência de Deus. Será que esse Deus que me fez de modo tão assombroso vai agora me abandonar? É isso que o poeta está nos dizendo. E nós poderíamos continuar lendo este salmo, mas eu quero deixar só essa mensagem clara. Não há hipótese de a bondade de Deus não nos alcançar. Não há hipótese de os olhos de Deus não nos verem. Não há essa hipótese. E se não há essa hipótese, esse Deus que nos vê, esse Deus que nos contempla é bom? A resposta é óbvia. Por isso, eu quero que você possa ler esse salmo e possa desenvolver a sua confiança. Estou falando para mim mesmo. Em meio a lágrimas, minhas e dos irmãos. Ouvimos o pastor Alcenir mencionando agora há pouco a enfermidade do Roberto Dinamite, aquele grande jogador de futebol do Vasco da Gama. Soubemos que, nesse momento, a irmã Silvia Miguel está participando da incineração do corpo de sua prima, sua última prima, Ana Maria Miguel. Tudo isso nos comove, mas também comove a Deus. O que esse salmo nos está dizendo, que Deus não é indiferente à nossa situação. Penso, meus irmãos, minhas irmãs, apóstolo Paulo fala em Efésios 6, está também em Efésios 1, está em outros lugares também, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E eu penso que um dos sentidos interpretativos desse texto, vou tratar dele à noite, como já mencionei, às 19 horas, é que às vezes, tendo nós problemas de carne e sangue, isso é de nossa própria história, de nossa natureza, nós queremos resolver com a carne e com o sangue o que a carne e o sangue não resolvem. Usando a expressão do apóstolo Paulo em outro sentido, falando de mim mesmo, honestamente falando de mim mesmo, nós muitas vezes somos muito mais carnais do que espirituais. Isto é, nós queremos resolver os assuntos da nossa carne com as regras da carne, não com a armadura de Deus. E aí a gente já sabe qual é o resultado.
temos um problema, a gente usa a razão, que estamos corretos, os recursos nós já conhecemos, tudo correto, mas dispensamos o poder de Deus, que usa todas essas coisas para o nosso bem, mas dispensamos. Quando nós confiamos em Deus, nós não sabemos o que vai acontecer. O fato de orarmos por uma pessoa, nós não temos certeza se ela será curada. O fato de pedirmos que não chova mais para Petrópolis não quer dizer que Deus vai nos atender, nós não sabemos. Mas nós sabemos que na vida ou na morte, a bondade de Deus continuará sendo para nós uma realidade. Essa bondade de Deus é impossível de não se manifestar. Mesmo que não seja no diapasão da nossa angústia, no arco de nossa aflição, nos termos da nossa agrura. Vou terminar, por último, com quase uma brincadeira. Existe um filme chamado Todo-Poderoso, ou algo similar, um filme, uma tentativa de humor, mas que é muito interessante, quando alguém recebe na ficção ali o papel de Deus e começa a agir como Deus. E ao final de um período ele diz: cansei de ser Deus, não quero ser mais Deus, é muito difícil ser Deus. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Porque às vezes talvez você não, mas eu quero que Deus haja segundo o que eu acho certo. Eu quero que Deus haja do modo que eu faria. E eu tenho que desistir disso, porque eu não sou capaz de pensar como Deus pensa, não tenho o poder que Ele tem, nem tenho a compaixão que Ele tem, nem tenho a bondade que Ele tem. Eu tenho que confiar. Esse é o meu convite. Seja no seu trabalho, seja em alguma situação na igreja, na família, no seu corpo, na sua mente. Deus que formou você de modo assombrosamente maravilhoso, é bondoso, continua sendo bondoso, continuará sendo bondoso. Resolva Ele o seu problema ou não, do modo como você gostaria que Ele resolvesse, porque a bondade de Deus não está submetida à nossa razão, à nossa experiência, ao nosso sentimento, à nossa conclusão, ao nosso desejo. Graças a Deus, está muito acima disto. Eu leio então o verso 17 e 18, peço para os irmãos ficarem em pé, porque em seguida vamos cantar. Vou pedir para projetarem, não planejei isto, nem planejei essa reflexão, os versos 17 e 18, para que nós possamos lê-los em voz alta. O poeta diz que são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos, e a soma desses pensamentos é grande demais. Se eu contasse esses pensamentos, diz o poeta, numa forma de dizer, eles seriam mais do que os grãos da areia. E aí o poeta termina assim: olha, quando eu acordo, ainda estou contigo, porque nada me separa do Senhor, porque o Senhor não se separa de mim. Vamos ler então desde o verso 17, depois então vamos cantar. Verso 17, por favor, vamos juntos? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia.
quando acordo, ainda estou contigo. Eu não sei por que o poeta colocou essa linha aqui, porque parece que não tem pé nem cabeça, mas tem tudo a ver, o resumo. Assim como onde eu estiver, Deus está comigo. Onde Ele estiver, eu estou com Ele. Vamos juntos repetir então, por favor, o pessoal da técnica está louquinha comigo, vamos lá. Só o verso 18, a parte B, próximo, por favor. Então, só vamos ler juntos: quando acordo, ainda estou contigo. Vamos juntos? Quando acordo, ainda estou contigo. Vamos cantar.